Já está a funcionar o microfone. Eu sei que isto é muita pressão, mas nós próprios estamos aqui a ser pressionados para começarmos já, porque já começamos aqui com um déficit temporal de 10 minutos. Portanto, vamos dar início à sessão. Peço, por favor, que ocupem então os vossos lugares e que demos aqui a oportunidade de iniciar esta sessão. Esta é uma sessão de comunicações orais, é a segunda sessão de comunicações orais selecionadas. Eu iria começar por me apresentar eu própria, depois passo aqui o microfone ao professor Filipe Duarte Santos, que me vai aqui acompanhar e que se apresentará também. De seguida vamos chamar os apresentadores que têm as comunicações orais para se sentarem aqui junto de nós e damos início à sessão. Portanto, o meu nome é Cecília Rodrigues, eu sou professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, portanto, ligada à saúde há muito tempo e também quero querer ao ambiente e, sobretudo, nos últimos tempos tenho-me envolvido muito numa nova iniciativa na Universidade de Lisboa, que é o doutoramento em saúde planetária. E, portanto, é com muito gosto que tivemos esta ideia de criar um doutoramento nesta área, que anualmente recebe 30 estudantes, muito diversos, de diversas proveniências geográficas e diferentes formações também, e portanto temos um grupo muito voltado para a ação, queremos crer, e para encontrar soluções para problemas reais, a trabalhar agora neste doutoramento em saúde planetária. E passo já aqui o microfone. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Filipe Duarte Santos. Sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, professor jubilado. A minha área de trabalho é alterações climáticas, hoje em dia mais a ciência da sustentabilidade. Estamos aqui assim neste painel de apresentações de 6 comunicações, com títulos muito interessantes. Apenas gostaria de dizer que esta instituição que existe em Portugal, do Conselho Português para a Saúde e para o Ambiente, é uma iniciativa cívica que é bastante rara na Europa. Tanto quanto eu saiba, só existe na Holanda e em Portugal neste momento. E portanto, mostra, enfim, o empenho da sociedade nestes temas e a importante colaboração que a sociedade pode dar para divulgar estes assuntos, para vehicular o conhecimento científico, e estes congressos são muito importantes nesse sentido. Então, vamos passar a chamar as pessoas. A primeira comunicação, penso que é Ana Faria, e é sobre Embedding Sustainability in Biomedical Research, My Green Lab Experience at Nova Medical School. Faz favor, se sentar. A segunda, Ivo Laranjinha, Regional Variations in Chronic Kidney Disease Burden and Air Pollution Exposure in Portugal, IMPA RPT Study. Faz favor. A terceira, Sigo a Terra na região autónoma da Madeira, Epidemiologia e Perfil Clínico, da One Health. E a seguinte, Literacia do Público, a Escola Missão Continente, Projeto de Literacia Alimentar, estudo piloto de capacitação de indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Muito obrigado. E a última, Sofia Ramos, Saúde Verde, uma prioridade no Hospital de Cascais. E, portanto, dava-lhe a palavra para começar. E para ali, exatamente.
Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer à organização a escolha do nosso trabalho para uma apresentação oral, e aquilo que eu vou trazer aqui hoje é de forma muito simples e espero eu breve, aquilo que foi o nosso caminho na nova Medical School para a certificação verde de um dos nossos laboratórios de investigação biomédica. Como é que eu passo isto? Preciso de ajuda. Aqui. Ok. Bom, começar por nos localizar. A Nova Medical School é a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Estamos situados mesmo no centro de Lisboa, com 3 pilares fundamentais: a educação, a investigação e a comunidade. Somos uma faculdade com edifícios bastante distintos, com funções de educação, obviamente, mas de investigação, e é isto que eu trago aqui hoje. O nosso caminho e o nosso objetivo foi, de facto, olhar para os nossos laboratórios de investigação biomédica, e aqui eu exemplifico algumas fotografias daquilo que é um laboratório de investigação biomédica normal, portanto, aqui este desafio e aquilo que foi certificado foi um laboratório desta natureza. E porquê? Porque é que nós começamos a fazer este caminho? Porque sabemos que é importante olharmos para o ambiente, porque sabemos que temos objetivos de desenvolvimento sustentável que temos que seguir e que procurar atingir. Sabemos que não há um planeta B e sabemos que, de facto, é uma prioridade de todos e um objetivo de todos olharmos para o ambiente. Mas o que é que isto tem a ver com a investigação? Porque sabemos que na investigação há uma quantidade muito grande de procedimentos, de ações que são levadas a cabo, que têm um impacto muito, muito grande no ambiente, e que devemos olhar para a investigação não só como aquele objeto que não se pode mexer porque estamos a trabalhar para um bem maior, mas de facto nós podemos e devemos mexer para melhorar alguma coisa naquilo que estamos a fazer. Mas, para além disso, e este é um dos maiores drivers dos cientistas, é porque as agências de financiamento também nos começam a pedir isto, e começam-nos a pedir sustentabilidade, investigação sustentável, investigação verde, e portanto é um caminho que nós temos que começar a fazer para conseguirmos também sermos financiados e a nossa investigação ser financiada. E portanto, neste contexto, nós começamos a pensar na certificação verde por iniciativa da professora Júlia Seixas, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa, que chamou as unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa com laboratórios e nos reuniu a todos para, então, vamos lá caminhar neste sentido de fazermos e certificarmos os nossos laboratórios, e este é que seria o caminho. De facto, foi um caminho que fomos avançando devagarinho, implementamos algumas estratégias e políticas verdes na nossa unidade orgânica, na Nova Medical School. Fomos definindo algumas áreas críticas que era necessário trabalhar, a organizarmos alguns eventos, começamos a sensibilizar também os nossos investigadores para a questão do ambiente e para a questão do ambiente na investigação em particular, mas depois necessitamos de consultoria externa com a Zero Waste Lab através da Universidade Nova de Lisboa, que foi de facto o nosso companheiro durante todo este processo de certificação e que foi fundamental para conseguirmos atingir o nosso objetivo. Portanto, fizemos um kick-off meeting com a Zero Waste Lab em maio de 24, que visitou a nossa faculdade, e muito devido à organização que têm os laboratórios de investigação, muitos deles em open space, laboratórios com tipologias diferentes, com particularidades diferentes, a certificação não é um processo que seja igual ou comum a todos, e portanto foi necessário identificar aquilo que seria mais facilmente certificável, aquilo que tinha um caminho mais longo a fazer, para identificarmos então exatamente o que é que iríamos certificar, porque fomos apenas atrás da certificação para um laboratório neste momento, aprendermos para depois aplicarmos a seguir. Em setembro, outubro de 24, então estabelecemos que íamos fazer a certificação através do programa My Green Lab, e em janeiro de 25 preparamos o nosso primeiro assessment, porque este processo de certificação funciona com uma primeira auditoria, vamos tirar fotografia a ver como é que estamos, e depois então temos um programa que implementa uma série, ou promove
leva-nos a implementar uma série de melhorias, a documentar as melhorias que vamos fazer e avaliamos no final para então termos acesso à certificação. E começamos a fazer este caminho em termos de formação, de políticas que foram implementadas na Nova Medical School, desenvolvimento de alguns manuais, fomos reforçando os nossos investigadores de que estávamos à procura deste caminho da investigação, da certificação. Começamos a trabalhar em pequenas ações, como a mudança, a transição das luzes, a colocação de radiadores nas torneiras, diminuir o consumo de eletricidade, diminuir o consumo de água. Trabalhamos também aqui nesta parte das arcas de frio, transformamos as nossas arcas, mudamos de menos 80 para menos 70 e, portanto, fizemos o nosso First Assessment em março de 25 com um resultado de 50%, o que nos deixou relativamente felizes na altura. Bom, após isto, nós olhamos para todos os pontos que foram avaliados durante esta primeira avaliação e começamos então a fazer mudanças, mas mais até do que mudanças, começamos a documentar ações que nós já tínhamos implementadas, mas que não estavam documentadas e que para este processo de certificação eram necessárias. Outras foram mesmo tomadas de início e para isso foi essencial a colaboração dos vários departamentos da Nova Medical School. A gestão de laboratórios foi fundamental, o Comitê de Sustentabilidade que já existia, o Comitê de Biossegurança, mas departamentos desde o IT, as compras, as obras e manutenção, nós fomos todas estas portinhas bater para conseguirmos os documentos e os processos que precisávamos, tudo aquilo que precisávamos para documentar a nossa certificação. Portanto, como eu já estou a ficar sem tempo, isto agora vai ser em modo cruzeiro. Fomos então para o nosso Final Assessment. O que é que fizemos? Implementamos várias ações. Algumas delas já tínhamos, outras não tínhamos. Tínhamos ecopontos, já tínhamos, já eram políticas que tínhamos implementadas porque somos uma ecoescola. Mas, mais do que isto, documentamos tudo isto, que eram políticas e ações que tínhamos, mas não estavam documentadas. Fizemos formações nas diferentes áreas que eram avaliadas, nos desperdícios, na água, nos químicos. Fomos chamando a atenção aos nossos investigadores da prioridade e da necessidade disto, mas um trabalho imenso que foi necessário fazer foi a monitorização daquilo que foi modificado com estas alterações. Eu vou passar porque já me estão ali a abanar demasiado a cabeça. Pronto, isto para demonstrar que teve um trabalho muito sistemático que foi necessário fazer para conseguirmos perceber, de facto, as modificações que conseguimos. E começamos aqui com 49% e aqui o nosso Impact Estimator de poupanças com estas mudanças que nós implementamos estimou-nos uma poupança de cerca de $16 mil por ano e 5 toneladas de CO2 por ano. Não é muito, mas já é um bocadinho para aquilo que é o nosso propósito e para aquilo que deve ser o propósito dos laboratórios de investigação. E então, em outubro de 25, finalmente tivemos a nossa certificação com um resultado de 99%, portanto o resultado mais alto naquilo que é a certificação verde. Ficamos, obviamente, muito orgulhosos e muito satisfeitos com a certificação verde do laboratório na Nova Medical School, que só foi possível, de facto, com a ajuda de muita gente aqui envolvida, desde logo a Zero Waste Lab, o apoio da reitoria, o apoio da nossa direção, que nos deu carta branca, de facto, para conseguirmos mudar e fazer estas modificações. E é o último. O nosso objetivo agora é aumentar o número de certificações My Green Lab e, portanto, fazer este caminho que fizemos num primeiro laboratório, fazermos para outros laboratórios da nossa faculdade e aumentarmos este portfólio. E desculpem o tempo. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou pedir, entretanto, que nos ponham aqui o QR Code, caso queiram colocar alguma pergunta, e enquanto surge ou não uma pergunta, eu vou aproveitar aqui para dar os parabéns. De facto, é um trabalho fantástico, com muitos ganhos económicos e ambientais, como vimos. E eu tinha aqui já uma pergunta, se me permitem começar. Até que ponto é que todos estes ganhos se refletem também num ganho em qualidade da investigação e em produtividade científica também?
de facto, é interessante essa pergunta, porque normalmente essa não é medida para a certificação, mas de facto o ganho é imenso, porque nós conseguimos, com este processo e com aquilo que nos foi pedido, termos uma organização no laboratório muito melhor em termos de estoques de reagentes, de amostras. Como tivemos que sistematizar tudo, tivemos que fazer bases de dados de tudo, tivemos que fazer protocolos, procedimentos, a gestão do laboratório ficou muito mais fácil depois deste processo, que muitas vezes não existe nos laboratórios uma gestão assim, não é uma empresa, é uma gestão que vai variando consoante os investigadores que estão e, portanto, não há uma base de fundo. Este processo facilitou imenso e isto traz-nos produtividade. Nós conseguimos ter uma gestão muito mais simples e eficaz daquilo que é a nossa atividade científica. Muito bem. Eu não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Temos aqui mais uma pergunta, sim, senhora. Obrigada. Olha, em relação à reciclagem e à reutilização, chegaram a essa fase ou fizeram só a separação dos resíduos, porque como depois foi muito rápido, em termos de faculdade, ou seja, sem ser na investigação, mas também nos edifícios de investigação, nós já somos uma ecoescola e, portanto, já tínhamos separação de lixos e a gestão dos resíduos a seguir as empresas que vêm buscar levam-no separado. Reutilização não? A reutilização dos resíduos não, mas em termos de laboratório foi uma coisa importante que eu não tinha ali e depois não falei. Nós conseguimos fazer, por exemplo, com os nossos fornecedores, programas de take-back. Eles vêm buscar tudo o que são termoacumuladores, caixas de pontas, caixas de esferovite. Portanto, em termos internos, fazemos alguma reutilização, mas conseguimos que haja alguma reutilização de produtos pelos fornecedores. Obrigada. Agora, só um sim ou não, este modelo é escalável para laboratórios com menor capacidade organizacional? Ou menor ou maior, não percebi. Com menor capacidade organizacional. É escalável? É. Muito bem. Sim, um sim ou não muito, muito claro. Pronto, então, muito obrigada. Vamos passar à segunda comunicação. E a segunda comunicação é de Ivo Laranjinha. E vamos então ouvir. Eu peço que utilizem o tempo, que são 7 minutos, para depois termos 3 minutos para uma breve discussão. Ok, então, boa tarde e obrigado pela oportunidade de apresentar aqui os resultados preliminares de um estudo que avaliou pela primeira vez em Portugal a associação entre a incidência e a prevalência da doença renal crónica e a poluição atmosférica. Os resultados que vos trago aqui é sobre uma subanálise em que se avaliou o impacto da poluição atmosférica com a variação regional da incidência e da prevalência desta doença. Portanto, a doença renal crónica afeta mais de 10% da população global e existem importantes variações geográficas que não são justificadas pelos fatores de risco tradicionais, como a diabetes, a hipertensão e a obesidade. E os nefrologistas têm tido sempre a preocupação de procurar quais são esses outros fatores de risco para que possam intervir sobre eles. E existe uma evidência, de facto, crescente a mostrar que, provavelmente, a poluição atmosférica tem um impacto significativo no rim. E o rim, na verdade, é um órgão paradigma, digamos assim, na medida em que a poluição atmosférica, nomeadamente as PM2.5, que podem entrar em circulação, o rim funcionando como um filtro, vamos simplificar as coisas, é um local de concentração por excelência destas partículas e, portanto, potencia que as suas consequências tenham um impacto mais significativo. Dito isto, o objetivo deste estudo foi investigar a relação entre a variação geográfica da prevalência e da incidência de doença renal crónica em Portugal, regional ao longo do país, com a diferente exposição à poluição atmosférica. Para isso realizámos um estudo retrospectivo com duração de 10 anos, tipo cohort, em que incluímos participantes adultos residentes em Portugal e registados nos cuidados de saúde primários, para avaliar a exposição aos diferentes poluentes
recorremos ao sistema QALAR, da Agência Portuguesa do Ambiente, e definimos como outcome, ou seja, a nossa doença renal crónica, um débito filtrado glomerular inferior a 60 ml por minuto. Fizemos a nossa análise estatística, que incluiu também uma estratificação por região do país e também por nível de urbanização de cada região, portanto, rural, suburbana e urbana. Foram calculadas as incidências e a prevalência da doença renal crónica para cada uma destas regiões. Incluímos mais de 23 mil participantes, com uma idade média de 70 anos, 48% homens e uma mediana de follow-up de cada um dos participantes a rondar os 6,7 anos. Tivemos uma prevalência de hipertensão de 70%, o que é um valor muito elevado, de diabetes de 32%, e a nossa prevalência estimada de doença renal crónica foi de 33,8% nesta população, com uma taxa de incidência calculada de 25 por 1000 pessoas ano. E os resultados que nos surpreenderam e que vos trago aqui mostraram que a incidência e a prevalência de doença renal crónica era mais elevada no Alentejo do que no centro do país, onde a prevalência e a incidência de doença renal crónica eram as mais reduzidas. Na mesma direção, nós notámos que durante o estudo, portanto, durante os 10 anos do estudo, a qualidade do ar, ou seja, mais de 90% dos dias do estudo, a qualidade do ar foi boa ou muito boa. Isto vai ser relevante depois para as conclusões do estudo. Notámos também que a concentração destes vários poluentes que foram analisados eram mais elevados nos doentes com residência no Alentejo, portanto, os doentes residentes no Alentejo, incluídos no estudo, estavam mais expostos a estes poluentes atmosféricos, versus o centro, onde a concentração de exposição a estes poluentes atmosféricos era inferior. Notámos também que existia uma diferença de incidência de doença renal crónica durante o estudo entre os residentes em zonas urbanas e os residentes em zonas rurais, com uma maior incidência de doença renal crónica durante o estudo de 12% nos doentes, ou nas pessoas residentes no meio urbano. Notámos também que os residentes no meio urbano, como esperado, estavam expostos a poluentes como as PM10, PM2.5 e o dióxido de azoto em maiores concentrações. Na análise multivariada, portanto, quando colocamos tudo isto dentro do mesmo modelo e ajustamos este modelo aos fatores de risco habituais, portanto, à idade, ao sexo, aos fatores de risco conhecidos, como falei, portanto, diabetes, hipertensão, obesidade e também, naturalmente, à função renal basal à entrada no estudo, a concentração de exposição a estes poluentes atmosféricos mantém-se como preditor independente de desenvolvimento de doença renal crónica durante o estudo, mas a localização geográfica, ou seja, a região do país onde a pessoa reside, quer o nível de urbanização, quer a região geográfica do país propriamente dita, perdem significado estatístico e, portanto, parecem ser menos relevantes, ou seja, mais relevante do que o sítio onde a pessoa reside, desculpem o doente, mas é que eu defeito profissional, em que o participante residia, mais relevante do que isso era a concentração de poluentes atmosféricos a que o participante estava exposto. E, portanto, dito isto, este é, no meu conhecimento, ou no nosso conhecimento, o primeiro estudo a mostrar, por um lado, uma associação entre a incidência de doença renal crónica e a poluição atmosférica em Portugal e, por outro lado, também a mostrar que, provavelmente, um dos fatores associados às variações geográficas do país é a poluição atmosférica e os níveis de exposição aos diferentes poluentes atmosféricos, onde as PM2.5 ganham particular relevância. E isto penso que é relevante, pelo menos para mim, enquanto nefrologista, e portanto eu vejo os estragos, digamos assim, no rim, portanto quando o doente me chega, portanto para a prevenção primária da doença renal crónica seriam políticas ambientais e políticas de prevenção que, por um lado, reduzam
exposição dos participantes e dos habitantes a estes poluentes, mas também que se proteja, de facto, algumas populações de risco superior. E hoje que eu estou aqui a falar, a semana passada saiu um estudo a mostrar que, por exemplo, os doentes diabéticos, que são um dos nossos grupos de doentes, digamos assim, mais frequentes, têm um maior risco de doença renal crónica, ou melhor, a poluição atmosférica tem sobre este grupo de risco um adicional de risco em relação aos doentes não diabéticos e, portanto, são doentes de risco superior. Muito obrigado. Ivo, Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental. Muito obrigada. QR Code outra vez, para questões que queiram colocar. Pergunto se há aqui alguma questão. Eu tinha talvez aqui uma questão, mas que eu julgo que já explicou um pouco. Portanto, dizia-nos que na maior parte dos dias, portanto, a qualidade do ar foi classificada como boa. Portanto, estes resultados que encontram aqui, eu gostava de saber aqui um bocadinho mais, explorar um bocadinho mais e interpretar, de facto, o impacto ainda assim significativo dos poluentes. Portanto, é isto aqui um efeito cumulativo ou é talvez um bocadinho elaborar um pouco à volta disso? Não sei se conseguem ouvir. Sim. Sim. Bom, acumulativo é certamente, não é? Portanto, estamos sempre a falar de um problema que tem a ver com a exposição continuada a estes poluentes. Eu acho que o que é mais relevante quando olho para esse resultado, e por isso é que eu pus esse resultado ali, em que, de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, 90% dos dias deste follow-up, portanto, destes 10 anos de seguimento, a qualidade do ar em Portugal, portanto, nas diferentes regiões onde monitorizei, onde estes participantes residiam e, portanto, onde foi monitorizado essa qualidade do ar, eram boa ou muito boa. E, portanto, isto diz-nos uma coisa, é que mesmo para os níveis de poluentes que hoje em dia são considerados como bons ou muito bons, portanto, de acordo com as recomendações internacionais, mesmo para esses níveis, diferenças dentro desses níveis condicionam um risco aumentado para a saúde das populações. Portanto, eu acho que é isso que... Referiu que há uma maior exposição a estes poluentes nas zonas urbanas. É capaz de especificar um pouco mais isso? Quer dizer, que tipo de exposição é que as pessoas estão sujeitas nas zonas urbanas? E também a outra pergunta era se também há alguma relação entre a zona litoral do país e o interior. Bem, essa segunda resposta ainda não lhe consigo responder porque ainda não fiz essa análise, portanto ainda não tenho esses dados. Em relação à primeira, o que nós avaliámos foram estações de avaliação da qualidade do ar de fundo, ou seja, que nos medem, no fundo, a exposição média a estes poluentes. E, portanto, o que nós notámos foi que, de acordo com a residência do doente e o local de residência do participante, desculpem, se o doente residia no meio rural ou no meio urbano, a concentração que estava exposto a alguns destes poluentes, como eu mostrei ali, era superior em relação ao meio rural. Pronto. No fundo, é isso que mostra. Não sei se... Mas qual é a origem dessa... Quer dizer, a origem é mais... foge do âmbito do estudo, não é? Eu sou médico e, portanto, eu não consigo provavelmente responder-lhe bem a essa pergunta. Mas... Quer dizer, este tipo de poluição, evidentemente que existe mais nas cidades, não é? Mas quer dizer, por outro lado, sendo o Alentejo, quer dizer, não tem grandes cidades, não é? Portanto, claro que, obviamente, há aqui sempre um risco de viés, porque, obviamente, o estudo foi feito também dependendo do local onde existem as estações de avaliação da qualidade do ar, não é? Portanto, eu sou sempre dependente dessa variável, não é? Que é muito relevante. E, naturalmente, que isso é uma questão óbvia, não é? Que salta à vista, não é? Que é o Alentejo, os doentes residentes no Alentejo estarem expostos, aparentemente, a uma maior exposição. Obviamente, não serão todos os residentes do Alentejo, certamente que eu tenho um viés de seleção, por isso é que a análise multivariada é que nos dá aqui o resultado mais importante e mais relevante, mas certamente que a indústria tem aqui uma importância muito relevante e zonas com maior indústria, onde obviamente também a preocupação de monitorização do ar e provavelmente a localização das próprias estações de avaliação da qualidade do ar também tem esse viés, não é? Portanto, escolha do local. Mas isso é uma hipótese, não é? Eu não tenho dados quanto muito obrigado, um estudo muito interessante. Não sei se há mais alguma questão. Eu tinha aqui ainda uma questão que é como é que distinguem o efeito direto da poluição face a
potenciais fatores de confusão regionais, como sejam, por exemplo, o acesso a cuidados de saúde? Bom, estes participantes estavam todos inscritos em cuidados de saúde primários e tinham todos análises, pelo menos, com um ano de duração. Ou seja, eram doentes que, pelo menos, tinham tido uma avaliação no último ano antes da inclusão no estudo e, portanto, eram doentes que tinham algum seguimento. Mas, obviamente, que é um estudo retrospectivo e, como é evidente, tem vieses naturais e limitações naturais relacionadas com a metodologia, e um desses é esse. Há fatores que eu não consigo avaliar, nomeadamente exercício físico, enfim, uma série de outros fatores. O socioeconómico eu tentei ajustar, mas que é muito difícil ter esses dados verdadeiros tirados dos centros de saúde. Portanto, eu tive muita dificuldade em ter os dados todos corretos para poder ajustar, e esse era por exemplo, o nível de diferenciação também. Portanto, o nível de escolaridade foi outro dado que eu tentei ajustar, mas também tive muita dificuldade porque nem sempre tinha esse dado preenchido nos dados dos doentes. Muito Fazer bem. uma pergunta muito pequenina. Vamos lá. Algum dos poluentes foi mais importante? Analisaram poluente a poluente ou só analisaram o conjunto da população? Não. Avaliámos individualmente e as PM2.5 são certamente as mais relevantes, sim. Entre os PM2.5 e as PM10, portanto, também são aquelas, o que era de esperar, na verdade, porque são aquelas que entram em circulação e, portanto, podem chegar ao rim, digamos assim. Exatamente. Do ponto de vista fisiopatológico era o que fazia sentido e também está associado ao desenvolvimento de hipertensão e de doença cardiovascular, também é muito importante para o desenvolvimento de doença renal crónica. Portanto, enfim. Muito bem. Uma discussão muito ativa, que eu peço também aqui à nossa audiência para participar. Está ali o QR Code ainda. E vamos então agora seguir com a terceira comunicação. Agora vamos até ao Funchal. Serviço de Imunoalergologia do Hospital Central do Funchal, Dr. Nélio Mendonça. E Rita Câmara vai-nos fazer a apresentação. Está por baixo. Isso. Pronto, muito boa tarde, ia dizer bom dia, mas peço desculpa, ainda não dormi hoje. As alterações meteorológicas quase que não me deixavam estar aqui. O aeroporto do Funchal acabou de estar 48 horas fechado. Eu vim no primeiro avião às 4 da manhã, portanto, perdoem-me qualquer falha. Em relação ao trabalho que vos vou apresentar, agradeço a oportunidade da organização de me deixar apresentar um trabalho que é, no fundo, sobre um fenómeno de aparecimento recente na zona macarronésica, nomeadamente na Ilha da Madeira e Canárias, e que tem a ver que há uma relação direta com as alterações meteorológicas, aliás, muito mais importantes, como o professor há muitos anos me explicou, na Madeira. Nas regiões que são ilhas, os fenómenos meteorológicos são muito mais exuberantes e, portanto, podem fomentar fenómenos extremos. Em relação a este trabalho, vamos analisar a ciguatera na região e vamos tentar fazer uma metodologia para esta análise, o que passa muito pela literacia da população e, portanto, é um beco muito difícil de percorrer. E, para isso, é necessário estipular um caminho, nomeadamente passando pela sinalização dos possíveis casos, a confirmação pelos serviços que têm função nessa confirmação e depois o registro dos alertas e da notificação, e será esse registro que nos levará a adequar medidas de mitigação e mesmo de adaptação, neste caso mais de adaptação, porque a mitigação é muito difícil. Em relação aos grupos de trabalho multidisciplinares que entraram neste trabalho, temos desde grupos de várias entidades regionais, como os laboratórios de saúde alimentar, o laboratório de pescas e serviços do César Ramos da Saúde, da Imunoalergologia, o laboratório, que estiveram envolvidos no diagnóstico diferencial destas entidades. E ainda o envolvimento de setores da sociedade civil, tentando aumentar a literacia e a responsabilidade não só dos responsáveis políticos, mas também de toda a população e dos técnicos que trabalham nesta área, com modificação de comportamentos, que é a coisa mais difícil do mundo, desde no circuito do pescado, desde a captura até o consumo. Assim, a saúde entra no diagnóstico diferencial destas reações ao pescado. Quando temos uma reação ao pescado, ela pode ter várias origens. Normalmente as pessoas falam sempre em alergia, mas não é. Embora a alergia na Madeira e pelo nosso consumo de pescado 3 vezes superior ao da Europa em geral, é muito elevado, mas não são só reações alérgicas e reações IgE-mediadas que podemos estar a observar. Podem ser reações, nomeadamente as IgE-mediadas a proteínas do peixe, como a parasitas, nomeadamente o Anasiakis, e por isso, na primeira abordagem no serviço, fez o diagnóstico diferencial
pelo estudo destas reações, tanto a nível clínico como a nível laboratorial, e tivemos alguns indivíduos que conseguimos fazer mesmo a identificação do Anisakis no peixe ingerido, o que é uma coisa dificílima, porque nós não temos hábitos de guardar amostras de peixe para depois fazer a análise a posterior. Por outro lado, tivemos reações não IgE-mediadas, isto não funciona, já funcionou, que podem ser atribuídas, nomeadamente, à ingestão de peixe com níveis muito superiores ao possível para não haver reação de histamina, escombroidose, e que têm digamos que um padrão clínico de sintomas que nós não observamos na urgência, mas sim numa consulta posterior, muito semelhante às reações IgE-mediadas. E, por fim, as reações que resultam na ingestão de micro-organismos e toxinas, como as bactérias, os vírus e a cigotoxina. A cigotoxina é uma toxina especial que é produzida, que não era das nossas latitudes, que era produzida noutras latitudes e era habitual haver intoxicações noutros lados, nomeadamente ali mais para o pé da guerra, mas que hoje a ingestão dessa toxina produzida por microalgas noutros ambientes e noutras latitudes leva a episódios que podem ser identificados noutras latitudes, nomeadamente já foram identificados nas Ilhas Canárias e na Madeira, e alguns com alguma gravidade. Em 2008, a primeira notificação foi feita com um grupo de pescadores de uma embarcação que tinha feito, os pescadores tinham feito a ingestão de um exemplar de charuteiro, a seriola, de grandes dimensões e capturado na Ilha Selvagem. Esta toxina tem um caráter cumulativo no pescado e no homem, e por isso as dimensões do pescado é muito importante para as tais medidas de adaptação. Depois, retrospectivamente, fomos pegar noutros surtos que na comunidade pescatória, numa ilha pequena, é fácil de conseguir pesquisar. Atinge não só este charuteiro, como vemos aqui na imagem, mas também outras espécies muito variadas, e essencialmente foram testados tanto a cigotoxina no pescado como a presença das algas na nossa costa. Encontramos grande densidade de algas nas desertas e contaminam de alguma forma. Quem conhece a Madeira tem uma corrente que vai para Canárias, por isso as desertas estiveram naquela discussão entre Canárias e Madeira, e também a presença das algas nas nossas costas, nomeadamente nas Ilhas Selvagens e na Ilha da Madeira. Isto não anda. Toda esta monitorização fez-nos pensar que era preciso organizar esta monitorização. E o que é que nós íamos monitorizar? Íamos monitorizar a presença das cigotoxinas no peixe, a distribuição da alga nas costas, as condições meteorológicas e os registros efetuados de notificação da intoxicação por cigotoxina. E optimizar e gerir a pesca local de modo a evitar mais episódios. Essa investigação começou com o Laboratório de Pescas e o Laboratório de Saúde Alimentar na região, nomeadamente com este grupo de pessoas que muito colaborou connosco, e foram pesquisados muitos peixes com muita variedade. Essa variedade de peixes representa, como podem ver, só 0,5% da percentagem de peixe que é comercializado e que é ingerido na região, graças a Deus, porque senão teríamos muito mais intoxicações. A monitorização da temperatura fez-nos destacar uma elevação da temperatura nos últimos tempos e uma menor amplitude desta temperatura, o que nos leva a pensar que poderão ser um condicionante do desenvolvimento das cigotoxinas e das algas. Em relação ao quadro clínico, é muito semelhante a outros quadros clínicos, com sintomas muito semelhantes, mas é o conjunto dos sintomas que faz com que nós pensemos nesta intoxicação. Vou passar à frente. Não existem não existem características organoléticas que nos façam, digamos, identificar esta intoxicação, e muito rapidamente nós temos na região cerca de 55 indivíduos que correspondem a 14 surtos, com 92% dos indivíduos são do sexo masculino, com uma idade média avançada, 54 anos e por aí, muitas comorbilidades, hospitalizações em mais de 50% dos casos, e 2 deles foram mesmo para os cuidados intensivos. A prevalência de sintomas é muito maior dos sintomas gastrointestinais, cutâneos e neurológicos, e a persistência destes sintomas é muito mais frequente nos sintomas neurológicos e nos indivíduos que têm comorbilidades. A gestão desta problemática é muito difícil, tem que ser feita com mudança de atitudes, e mudanças de atitudes numa população muito específica, que é muito difícil de mudar atitudes. Obrigada. Muito bem.
Os 7 minutos passam mesmo muito rápido. Questões? Estou a ver aqui se surge alguma questão da audiência. Temos ali já o QR Code. Quer-nos relacionar o surgimento destes casos com as alterações climáticas numa região onde não seria de esperar? A elevação da temperatura nos últimos anos de 3, 4 graus da água do mar e da água do ar e tem vindo a aumentar. E, por outro lado, muito mais importante para a produção de algas na costa é, digamos que não há uma grande latitude entre as temperaturas. Quando eu era miúda vestia casacos na visto. Só em 3 dias por ano na ilha, nomeadamente ontem. Portanto, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é muito pouca, o que leva a que a água do mar tenha uma temperatura muito mais estável e são esses caldos que levam ao desenvolvimento da alga que produz a cigotoxina, não só na superfície do mar, mas também ingerida pelo pescado. Pois é muito interessante o estudo e, sobretudo, ser tão interdisciplinar e ter envolvido tantas entidades, não é? E, portanto... mas os surtos de intoxicação consegue-se saber qual é a origem deles? A toxina é identificada no peixe, isso consegue-se, já há metodologia própria, e há em Espanha um laboratório que está a desenvolver o isolamento da toxina no humano. Tem que ser no surto agudo. Por um lado temos que ter um mecanismo de alarme, quando o doente chega à urgência, ser identificado imediatamente para ser colhido de sangue, e isso já está a ser em relação à histamina, portanto será fácil acoplar essa dinâmica, mas depois temos que enviar o sangue de uma ilha, que é sempre uma confusão, para uma zona territorial e, como se vê, às vezes com 2 dias de fecho do aeroporto vai ser difícil. Mas é possível e penso que no futuro vai ser possível. Da toxina da ciguateira. Da histamina já se faz, tanto no peixe como no humano. Muito obrigado. Então vamos seguir. E agora temos Escola Missão Continente, Projeto de Literacia Alimentar, Estudo Piloto de Caracterização de Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Socioeconómica. É um título longo, mas muito interessante. É verdade. Muito boa tarde a todos. Hoje vou apresentar-vos a iniciativa Escola Missão Continente, Projeto de Literacia Alimentar, que foi desenhada e operacionalizada pela Associação Portuguesa de Nutrição, a APN, e que contou com o apoio e a parceria da Missão Continente. Para o desenho deste estudo, tivemos por base os dados do Inquérito Alimentar Nacional de Atividade Física, referentes aos anos 2015 e 2016, que nos mostram que 10,1% das famílias em Portugal experimentavam situações de insegurança alimentar, sendo que esta prevalência era mais severa e superior em famílias com rendimentos reduzidos e baixa escolaridade. Sabendo que esta condição impacta, a par da saúde mental, a saúde física, contribuindo para diferentes formas de malnutrição, importa reduzir ou atenuar os efeitos da insegurança alimentar, sendo uma das abordagens possíveis a promoção da literacia alimentar, que pode ser vista também como uma estratégia de otimização da ajuda alimentar que é prestada a estas famílias. À data da realização deste estudo, não dispunhamos dados sobre literacia alimentar em Portugal, eram escassos e não abrangiam todos os domínios da literacia alimentar. No entanto, este ano, a APN, com o apoio do Continente, lançaram o primeiro estudo nacional de avaliação de literacia alimentar, que nos mostram que são os agregados com menores rendimentos que apresentam níveis de literacia alimentar mais baixos, o que reforça a necessidade de intervenção neste grupo-alvo em específico. Assim, com esta iniciativa, aquilo que procurámos foi, através da capacitação, incrementar o nível de literacia alimentar de indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconómica em pelo menos 10%. A nossa amostra era composta por indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconómica com pelo menos 18 anos e que beneficiavam de ajuda alimentar, na forma de cabaz alimentar ou cartão monetário. O projeto decorreu em Portugal continental e selecionámos por cada NUT 2 2013 uma entidade de cariz social referenciadora dos beneficiários do projeto, as quais foram selecionadas por concurso.
Estas entidades tinham como área de intervenção a família e a comunidade em geral, prestavam ajuda alimentar como resposta social e, para além disso, beneficiavam do programa de doação de excedentes alimentares do continente, tendo aqui a responsabilidade de identificar até 25 beneficiários para integrarem a nossa iniciativa. O projeto em si consistiu na dinamização de 4 ações de capacitação por entidade que exploravam os domínios da literacia alimentar, o planeamento e gestão, a seleção, a preparação e o consumo, sendo que a intervenção decorreu de janeiro a julho de 2025. Antes da operacionalização, claro que foi essencial o desenvolvimento de materiais pedagógicos, planos de sessão e também perceber quais seriam as ferramentas ideais para medirmos o impacto da nossa intervenção. A este nível, para medirmos a literacia alimentar antes e após a intervenção, utilizámos uma escala de avaliação da literacia alimentar validada para a população portuguesa, que foi desenvolvido por nutricionistas da APN. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da CESPO e a análise estatística foi adjudicada ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que utilizaram para esta análise o software RStudio. A nossa amostra era constituída por 87 participantes, sendo que, considerando as respostas que obtivemos por variável, verificamos que a maioria eram mulheres, indivíduos com mais de 50 anos, de nacionalidade portuguesa. Cerca de 60% dos nossos beneficiários consideravam os seus rendimentos insuficientes e aproximadamente 40% tinham o segundo ou terceiro ciclo do ensino básico e encontravam-se desempregados. Do ponto de vista da saúde, 67% dos participantes eram portadores de alguma doença que requeria cuidados médicos e, ao nível do índice de massa corporal, 40% eram normoponderais, sendo que 25% tinham excesso de peso e 32% obesidade. A maioria da nossa amostra mostrou que sabia cozinhar e que era responsável pelo planeamento das refeições e da lista de compras, pela aquisição, pela preparação e pela confecção dos alimentos. Considerando os participantes que responderam a questões relacionadas com insegurança alimentar, o que verificamos é que apenas 9% experimentavam uma situação de segurança alimentar. Ao nível da literacia, apenas metade da nossa amostra, 55%, é que preencheu o questionário de avaliação de literacia alimentar de forma completa antes e após a intervenção. Aquilo que verificamos é que houve um incremento percentual mediano da pontuação da literacia alimentar por domínio da literacia, com exceção do observado ao nível do domínio da preparação, em que não existiu incremento, e considerando o score global da literacia, este incremento correspondeu a 20%. Também importa realçar que a diferença média da pontuação que obtivemos entre os dois momentos de avaliação, considerando o score global de literacia, foi significativamente superior e positiva para os indivíduos menos escolarizados, isto é, os indivíduos que tinham o primeiro ciclo do ensino básico ou que não tinham escolaridade. Através do nosso projeto, conseguimos perceber que existe uma necessidade de abordagem integrada dos domínios, de todos os domínios da literacia alimentar e da orientação dos estudos de acordo com o perfil dos indivíduos e claramente que notamos que conseguimos atingir o objetivo que foi estabelecido. Houve uma melhoria da literacia alimentar e correspondeu aqui a um aumento percentual mediano de 20%. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, questões agora para esta comunicação? Eu não estou a ver aqui nenhuma questão, apesar de termos aqui questões para a comunicação anterior, que depois eu já coloco se tivermos ainda tempo. Mas, talvez aqui, eu não sei se percebi bem, mas havia uma ausência de melhoria no domínio da preparação. Que fatores estruturais ou culturais é que poderão aqui estar a levar este resultado, neste pilar em concreto? Acreditamos que tenham, ou seja, que estejam relacionados com a operacionalização em si da sessão. A sessão da preparação contou não só com a minha presença na qualidade de nutricionista, mas também com a presença de um chefe de cozinha, o chefe Fábio Bernardino, e cada um de nós tinha uma missão naquela sessão de preparação. Em primeira instância,
instância, queríamos proporcionar uma experiência hands-on aos participantes, que tivessem a oportunidade de ter contacto com os alimentos, de manipular, de preparar as refeições. Ou seja, tínhamos aqui um método demonstrativo em que o chefe mostrava e efetivamente os beneficiários executavam. Em simultâneo, existia a transmissão de conhecimentos por parte da equipa da nutrição e, na nossa perspectiva, dado o envolvimento na parte culinária e a satisfação que os nossos beneficiários demonstraram durante a ação, pode ter aqui comprometido a assimilação de conhecimentos durante a ação de capacitação. Futuramente faria sentido existir um primeiro momento de contextualização teórica e um segundo momento mais prático, na mesma orientado. Obrigada. Julgo que não tenho aqui mais questões. Enquanto nos preparamos para a última comunicação, eu tinha só aqui uma pergunta que surgiu entretanto e que eu não resisto a colocá-la para a comunicação anterior. E acho que tem a ver aqui um bocadinho com a persistência de casos, apesar das interdições. E a pergunta tem a ver com a regulação da pesca. Se está em análise ou em consideração. Há uma regulação regional adicional que foi publicada, entretanto, mas todas as regulações em Portugal é muito difícil de fazer cumprir. A primeira coisa que nós pensamos como portugueses é como é que vamos dar a volta à lei, não é isso? E numa população pescatória, a maior parte dos indivíduos que tiveram intoxicações ou eram pescadores ou eram indivíduos, os primeiros, os que mais comprem, porque agora a observação melhor que eu tenho é de um vigilante, não sei se sabem que as nossas selvagens é o último território português e dá-nos uma abrangência sobre as leis do mar e a capacidade de termos proveitos com essa superfície muito maior do que a ilha ou do que o território português. E há vigilantes que vivem lá. E eu conheço o primeiro vigilante que ainda está vivo e que tem 80 e tal anos. E uma das coisas que ele me disse, ele teve uma intoxicação anterior ao surto, que ele depois identificou, e como eu conheço, ele chamou-me, porque eu costumava ir para as selvagens, e disse-me: doutora, nunca pensei que ia dar-te para as selvagens, sempre comia o meu peixinho e nunca adoeci, mas depois daquela nem quer pensar. E é esse o problema, é preciso vivenciar o episódio para cumprir, porque senão nós dizemos: a mim não me acontece, nunca me aconteceu, sempre comi peixe. E há outro problema muito grave, que é a confecção do peixe e a conservação do peixe, ao contrário da estamina e ao contrário do anisakis, que conseguimos modificar, não se modifica, nem com o congelamento, nem com a cozedura. E, portanto, o nível de ciguatoxina continua igual. E, portanto, temos aqui muita coisa que é preciso pensar, e temos um grupo de trabalho exatamente para isso, e que é difícil de modificar. Não é um problema só nosso, a Espanha tem muito mais casos do que nós, tem muito mais capacidade de vigilância dos casos e mesmo assim, em todas as conferências que eu tenho colaborado, não houve uma grande modificação de comportamentos de duas gerações. E agora aqui só mais uma pergunta para uma resposta rápida. A falta de literacia alimentar está ou não relacionada com piores hábitos alimentares? De acordo com a literatura científica, sim. Aquilo que nós percebemos é que indivíduos que apresentam menores níveis de literacia alimentar, efetivamente escolhem, têm dificuldades no processo de escolha alimentar. E este projeto surge precisamente com esse propósito. Aquilo que queríamos era impactar de forma positiva e global o bem-estar físico, mental e também social. E acreditamos que por si só não será suficiente, mas é uma das abordagens possíveis, considerando uma dinâmica multidimensional que pode contribuir efetivamente para hábitos alimentares que sejam promotores de saúde. Aliás, indivíduos que experienciam situações de insegurança alimentar podem, por um lado, ser vítimas de desnutrição, ou, por outro lado, podem desenvolver outro tipo de doenças crónicas não transmissíveis, como a diabetes, a obesidade, a hipertensão, e por isso a nossa missão era esta, era contribuir para o seu bem-estar mental. Era notório a satisfação, a motivação dos beneficiários que frequentavam de forma mais assídua as nossas ações de capacitação, também contribuir para aquilo que são os laços sociais da comunidade, criar um ambiente que permitisse o convívio, a partilha de experiências, um local onde as pessoas se sentissem bem, e, por outro lado, contribuir para escolhas alimentares conscientes, informadas, equilibradas e promotoras de saúde. Muito bem. Então vamos a última comunicação, então. A última comunicação, Sofia Ramos, por favor.
E agora vamos até ao Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida. Boa tarde a todos. Vou então apresentar aqui aquilo que tem sido o caminho do Hospital de Cascais ao longo destes 16 anos de existência. Eu sou formada em Engenharia do Ambiente e também em Enfermagem e trabalho na Direção de Qualidade, Ambiente e Segurança do Hospital. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente também e de poder partilhar um pouco deste caminho da forma mais resumida que eu conseguir. O Hospital de Cascais neste momento é a única parceria público-privada que nós temos no nosso país. Iniciou a sua atividade em 2010 e foi o primeiro hospital a nível nacional a obter a certificação pela 14001 ISO, portanto Sistema de Gestão Ambiental, e temos também acreditação pela JCI desde 2012, com uma componente importante também aqui de preocupação entre temas relacionados com o impacto que a saúde tem também no ambiente, que o ambiente tem também na saúde, e fomos também o primeiro hospital que obteve a certificação de Stage 7 a nível do IMSS, com uma componente importante de digitalização de todos os processos e de utilização do menor papel possível. Temos cálculo da pegada de carbono também desde 2023 e pertencemos à rede de hospitais Global Green and Healthy Hospitals desde 2023, sendo membros executivos desde 2024. Somos também membros do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e, portanto, para nós também é um prazer poder estar aqui. A nossa capacidade instalada é de 277 camas, servimos uma população de cerca de 320 mil pessoas, não só do Concelho de Cascais, mas na área da saúde materno-infantil também algumas freguesias de Sintra, e temos cerca de 1.500 colaboradores. A missão e os valores do Grupo Ribera, grupo no qual nós nos integramos, vou só destacar isto, que acho que é a forma mais rápida de o dizer, está também relacionada com o tema deste congresso e, portanto, o tema deste congresso é Juntos pela Saúde das Pessoas e do Ambiente e, portanto, a nossa missão e valores estão totalmente alinhados com isto, e desta missão e valores derivam linhas estratégicas, práticas, através da nossa política ambiental corporativa e também através do nosso plano estratégico corporativo, que no fundo aquilo que dá são indicações de que estratégias com principais linhas de ação é que todos os centros do grupo podem e devem implementar na prática. Para resumir aqui algumas das medidas que nós já temos implementadas, vamos focar-nos aqui em 10 grandes dimensões, em 10 grandes grupos, e eu vou tentar ser breve e destacar algumas das coisas que nós já temos implementadas. A nível de liderança e comunicação, temos definidos objetivos ambientais relacionados com o consumo de água, com o consumo de eletricidade, com o consumo de papel, com a produção de resíduos, sejam eles perigosos ou não perigosos, todos eles relativizados para uma coisa que se chama doente padrão, e eles são pelo menos revistos uma vez por ano e são monitorizados mensalmente. E para além de serem monitorizados, eles são divulgados a todos os colaboradores através do mail e através de uma comunicação que nós temos mensal, que se chama Saúde Verde, e onde, para além da divulgação deste desempenho ambiental, divulgamos também dias comemorativos relacionados com o tema, curiosidades, sugestões de programas e práticas hospitalares sustentáveis para áreas muitas vezes específicas, para serviços específicos. No que diz respeito a efemérides, destacar aqui que em 2023, em parceria com a Cascais Ambiente, um grupo de voluntários fez uma limpeza da orla costeira. Em 24 fizemos uma limpeza de uma linha de água e ainda em 24 iniciámos a plantação de 1.500 árvores, simbolizando cada árvore um colaborador, e reduzimos assim, ao longo do ciclo de vida destas árvores, cerca de 600 toneladas de CO2 da nossa pegada, da nossa atividade. Dizer ainda que, noutras efemérides, também temos conseguido levar até ao hospital algumas pessoas da área da arte e cultura. Temos uma rúbrica que se chama Arte e Cultura e aquilo que pretende é levar, de facto, até ao hospital e haver um momento de partilha de alguns artistas e que se faça a ponte com esta ligação também com a saúde. O ano passado, no Dia Mundial do Ambiente, tivemos connosco um artista plástico e ativista ambiental, o Chico Gaivota, que aquilo que faz é recolher resíduos da orla costeira e transformá-los em arte, e portanto foi um momento ótimo. Este ano, recentemente, agora em março, para assinalar o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial da Vida Selvagem, tivemos connosco o premiado internacional cameraman subaquático Nuno Sá, e portanto debatemos também aqui a urgência da conservação dos oceanos. A nível de infraestrutura, como já vos disse, sendo um hospital público ou privado, temos aqui 3 grandes partes, portanto o próprio Estado, a entidade que gere o próprio edifício
e a entidade que gera a atividade hospitalar. E dizer que, obviamente, a nível de infraestrutura eu vou falar de algumas medidas, mas quaisquer alterações têm que estar de acordo e têm que passar, de facto, pela entidade que gera a própria infraestrutura, o próprio edifício. A nível de água, destacar aqui que temos instalados também redutores de caudal, a nossa rega não é rega da água da rede pública, portanto temos um furo que está apenas ativado no período de maior calor, primavera-verão. Fizemos uma renovação da nossa esterilização em 2024 e tivemos de facto resultados de melhoria, de diminuição dos consumos de água. Fazemos uma sensibilização a todos os colaboradores através da saúde verde e através de medidas práticas on-job para comunicarem detecções de fugas, e todos os produtos químicos perigosos resultantes da nossa atividade são encaminhados como resíduos hospitalares e não são drenados diretamente na rede de águas residuais. A nível de energia, o nosso cálculo da pegada de carbono, como vos disse, o ano base é 2023, estamos a calcular de acordo com o GHG Protocol apenas Scope 1 e 2 e, portanto, porque é que colocámos aqui? Porque a grande fatia da nossa pegada de carbono, dada a nossa atividade e o consumo energético elevado das unidades hospitalares, a grande fatia é, de facto, decorrente da compra de energia. E então, o que é que nós podemos fazer para tentar reduzir estes consumos energéticos? A nível de grupo, aquilo que se pretende é atingir os 100% de aquisição de energia verde com garantia de origem, é para lá que nós pretendemos caminhar. Com o gestor da infraestrutura, estamos neste momento a fazer a alteração da iluminação para iluminação LED, temos sensores de presença instalados, a renovação da esterilização também trouxe ganhos a nível de consumo energético, otimização de luz e equipamentos, otimização de sistemas de climatização de acordo com a sazonalidade, circuitos alternados, rondas de segurança pelos próprios seguranças para desligar aqueles circuitos que não estão a ser utilizados. No que diz respeito a desperdício, fazemos a separação de resíduos, tanto perigosos como não perigosos, fazemos auditorias internas, formações on-job, divulgamos através de rondas de segurança e este ano começámos a fazer um projeto interessante, parece-me a mim, que tem a ver com o peso dos contentores de grupo 3 e grupo 4, portanto resíduos perigosos, que tenham um mínimo de, neste caso, 6 kg e assim conseguirmos mitigar a pegada de carbono para o transportar até ao destino do nosso operador de gestão de resíduos. No que diz respeito a compras e de forma sucinta, as compras são um desafio e já debatemos várias vezes neste congresso também esta questão e, portanto, aquilo que eu quero destacar é que há pequenas medidas que nós podemos implementar. O grande chavão é reutilizável em vez de descartável e há várias medidas que se podem efetivamente implementar, mas aqui também que todas as partes interessadas, fornecedores, entidades reguladoras, todos nós temos que estar focados no mesmo objetivo para que os preços também possam ser competitivos. Temos que terminar. Destacar aqui que a equipa de anestesiologia está altamente motivada. Neste momento já não temos consumo de desflurano e mesmo considerando o aumento do consumo de sevoflurano, entre 2022 e 2025 reduzimos a nossa pegada em 285 toneladas. Uma medida prática muito simples que também fizemos foi adquirir seringas pré-cheias de atropina, que só são mesmo abertas se forem necessárias e, portanto, reduzimos o consumo drasticamente e o consumo de medicamentos e de consumíveis associados. Sofia, eu ia-lhe pedir que concluísse porque já ultrapassamos. Os nossos produtos químicos estão a ser trocados por produtos com certificação Ecolabel. A nível de transportes, dizer apenas que também temos carregadores elétricos, temos uma frota também da própria unidade de hospitalização domiciliária, que neste momento temos uma capacidade instalada de 35 camas e, portanto, neste momento também é a maior unidade de hospitalização domiciliária do país. E, por fim, a nível de alimentação, com o nosso parceiro da Central de Alimentação, obtivemos este selo de produção sustentável, consumo responsável, portanto, aqui na luta contra o desperdício alimentar. Dizer então que o setor da saúde tem este desafio enorme à frente de mitigar a sua pegada de carbono. Nenhum de nós que trabalha neste setor pode ficar indiferente e fingir que não ouve, não vê e não fala. Todos nós temos alguma ação a fazer e eu acho que a grande mais-valia e aquilo que eu espero é que tenham ficado algumas ideias desse lado. Eu levo deste congresso também muitas outras ideias para implementar. Agradecer a vossa atenção. Obrigada. Mais uma excelente apresentação. Se tiverem uma questão rápida, por favor,
caso contrário, isto é replicável ou não, Sofia, para hospitais do SNS que não tenham o enquadramento de PPP? Eu acredito que algumas das medidas são seguramente replicáveis. Okay. Acredito que aquilo que nós queremos todos é também ser comparáveis, ou seja, perceber onde é que eu consigo ter melhores indicadores, sejam eles de consumo de água, de eletricidade por doente padrão, ou seja, ir atrás do que é que são boas medidas. Objetivamente, claro que estando inserido num grupo público ou privado, há muitas mais-valias também a nível de outcomes para o doente, para o ambiente e, portanto, há aqui algumas pontes que podem ser estabelecidas, algumas com maior dificuldade do que outras. Eu, antes de passar aqui o microfone ao meu colega moderador, para fechar a sessão, eu queria realmente dar os parabéns a todos, porque estas apresentações foram excelentes, uma elevada qualidade, elevado nível, e eu julgo que todos beneficiamos das apresentações. Muito obrigada. E agora, para fecharmos mesmo. Só queria agradecer a vossa presença, as vossas apresentações muito interessantes, muito inspiradoras, e têm certamente muitos elementos que podem ter continuidade no futuro, não é? E, portanto, penso que isto será também um incentivo, não é? Haver esta possibilidade de divulgação destes trabalhos, e agradecer a todos a presença, e está encerrada a sessão. Muito obrigada.